Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa de podcast Ataque e Horror. Relembro que este podcast tem como principal objetivo dar a conhecer, sensibilizar e desmistificar a patologia ataxia como sintoma e como doença. Eu sou a Susana Fitian. Quero desde já agradecer por estarem a acompanhar este projeto. Muito obrigada. O convidado de hoje é o Paulo Gonçalves, presidente executivo e de empatia da RD Portugal, ou seja, da União das Associações das Doenças Raras de Portugal. Quero agradecer ao Paulo Gonçalves por ter aceitado o meu convite em participar no podcast. Obrigado, Paulo, e bem-vindo. É um prazer. Eu queria começar por questionar o que é uma doença rara? Não percebi a pergunta. O que é uma doença rara? Perfeito. De acordo com a definição, primeiro pelas Nações Unidas, aliás, pela Organização Mundial da Saúde, e depois também está explanado no site da DGS, é uma doença que afeta no máximo 1 em cada 2.000 pessoas, ou 5 em cada 10.000. No caso português, porque fazendo assim uma conta muito rápida, somos mais ou menos 5 milhões, perdão, 10 milhões, seriam 5.000 pessoas. O máximo atingir 5 pessoas em Portugal. Então, são poucos com doença rara de Portugal. Sim, não é só Portugal. Vamos ver, não é 5.000 para todos os doentes. É 5.000 por doença. O que nos faz pode fazer toda a diferença. Uma das coisas que eu me apercebi, porque eu, como disse, não sei se sabe, mas eu não tenho muito histórico na área da saúde. Eu sou um ex-profissional das tecnologias de informação e comunicação. Portanto, a minha formação de base é matemática aplicada e, portanto, eu gosto muito dos números. E uma das coisas que eu percebi há uns anos atrás foi que entre outras coisas, a esclerose múltipla. Eu fui diagnosticado aos 40 anos com esclerose múltipla secundária progressiva. Eu percebi que as pessoas com esclerose múltipla eram pouquinhas, não é? Nós, em Portugal, no máximo, somos 8.000 com esclerose múltipla. Andará aí à volta dos 8.000. Ora, 8.000 com esclerose múltipla já não é uma doença rara. Isto é, a doença não é uma doença rara. Dentro do que é a esclerose múltipla, a secundária progressiva tem menos pessoas, bastante menos, porque 80% mais ou menos são um subtipo chamado surto-remissão. A secundária progressiva e a primária progressiva estariam enquadradas se fosse considerada uma doença, e a OMS quer considerar estes subtipos no ICD-11, já seria enquadrado nas doenças raras. Mas, de qualquer forma, se pensarmos em todos os 8.000, quando há necessidade de tomar decisões em Portugal sobre saúde ou sobre outras coisas, muitas vezes o que os decisores políticos fazem é vão a uma folha de Excel e veem qual é o impacto que isto vai ter, não é? O impacto económico ou financeiro. E no caso da esclerose múltipla, nós não temos grande impacto. Ora, se pensarmos que para a esclerose múltipla não tem impacto, imagine algumas doenças ultra raras, não é? Que há 2, 5, 500 pessoas em Portugal, não é? E essa é que é a questão. Quando eu comecei a pensar nisto, comecei a ler informação sobre as doenças raras. E se pensarmos bem, então existem mais ou menos, aliás, são para cima de 7.000 doenças raras identificadas pela Organização Mundial da Saúde e que estão descritas 7.000. Ora, se pensarmos em 7.000 e pensarmos que vamos pôr um número baixinho, 10 pessoas com cada doença já dá 70.000. Não é? Se pensarmos que algumas destas doenças
estarão mais próximos das 2.000, então isto já dá um número muito interessante. E eu fui, está descrito no site da Direção-Geral da Saúde, que se estima existirem em Portugal entre 600.000 e 800.000 pessoas com doença rara em Portugal. O que já faz muita diferença, estamos a falar de 6% da população. No global, das 7.000 doenças, são muitas pessoas. Então, isto tem sido um pouco o mote para falar com outras pessoas e com outras organizações para que trabalhemos em conjunto. Não é? Porque de certeza que encontramos pessoas, pessoas e associações e organizações e famílias que gostavam de trabalhar em conjunto para obter mais resultados, mais e melhores resultados. E, portanto, foi um bocado esta mudança, se calhar, de perspectiva, porque parece que somos poucos, mas depois na realidade, somos muitos. Por exemplo, a nível europeu, somos cerca de 30 milhões. A nível mundial, estima-se que sejam 300 a 400 milhões. Portanto, porquê? Porque ainda há muita coisa por diagnosticar. Pois é que está muitas doenças raras ainda não se sabe porque não foi descoberto. Correto. Porque depende muito. Para daquilo que eu andei a ler, e se eu disser alguma asneira e alguém quiser corrigir, tem todo o direito de corrigir. Sim, claro. Os meus antecedentes não têm nada a ver com a saúde, é daquilo que eu tenho lido e do meu entendimento do que tenho lido. E daquilo que eu tenho estado a ler, há uma grande maioria das doenças raras são de origem genética. E nesta questão das doenças raras de origem genética, muitas delas afetam ou durante a gestação ou a minha idade pediátrica. E, portanto, há muita coisa ainda por diagnosticar e pior do que isso quando é diagnosticado já passou muito tempo e, portanto, todo este trabalho de antecipar o diagnóstico é o calcanhar daquilo e é o foco da Eurordis a nível europeu, para tentarmos trabalhar antes que as deficiências comecem a aparecer. E, portanto, esse tem sido uma das coisas que me tem fascinado e entusiasmado no sentido de procurar mais. Eu, uma vez mais, não tenho histórico na área da saúde, mas tenho um histórico de consultoria e gosto imenso de fazer perguntas. E como gosto de fazer perguntas, o que eu tento fazer é, encontrando melhores perguntas, desafiar as pessoas a que pensemos em conjunto para encontrar melhores soluções, ou soluções diferentes. Sim. Então, como é que surgiu a RT em Portugal? Olha, eu tropecei na RD Portugal. Tem a ver com o histórico é este. Nós em Portugal tivemos durante 2 décadas uma federação e uma associação, perdão, uma aliança. Qualquer uma delas tinha entre uma dezena e 2 dezenas de associadas, mas não havia necessidade de haver 2, não é? São as 2 mais ou menos do mesmo tipo, no tipo de federação. Mas nós não conseguíamos, ou melhor, não conseguimos até 2021 que fosse criada uma única. E, portanto, as pessoas não estavam a conversar e não se entendiam e, portanto, foi difícil. No início do inverno de 2018, portanto, no final de 2018, houve uma reunião em que eu fui a essa reunião a convite do Alexandre Guedes da Silva, que é o presidente da SPEM, para conhecer pessoas na área das associações de doentes. Eu não tinha a mais pequeno conhecimento sobre isso, porque profissionalmente eu estava a trabalhar fora de Portugal, ou maioritariamente fora de Portugal. Então, quando eu aterrei lá, naquela reunião, eu percebi isso. As pessoas estavam muito mais preocupadas a acusarem-se umas às outras de porque é que não trabalhavam juntas do que pensar porque é que poderiam trabalhar juntas. E eu podia ajudar. Podia ajudar porque
Entre outras coisas, uma coisa que eu também fiz na vida foi construir pontos entre organizações, entre empresas. E, e então, desse dia, em novembro, finais de novembro de 2018, foi criada uma comissão instaladora. E eu fazia parte dessa comissão instaladora, éramos 7 pessoas. E depois tivemos uma série de meses, muitos meses, 30 meses, para chegar a acordo. E aquilo estava muito difícil. Até que a dada altura eu estava cansado de não ter resultados e eu disse, olha, contigo ou sem ti eu vou. Então disse isto a várias pessoas e avançamos. E em maio de 2021, dia 29 de maio, fizemos a escritura da RD Portugal. Na altura, com 22 associações, já de si era uma espécie de recorde, mas o objetivo não era ficar pelas 22, era crescer e ter o maior número de associações, porque só trabalhando em conjunto é que nós conseguimos melhores resultados. Não é? E o facto de ter existido durante uma década 2 federações não funcionava e o próprio governo e as próprias entidades não sabiam muito bem com qual das duas falar ou sequer se era com aquelas duas, porque havia muito mais associações que não estavam sequer nem numa nem noutra. E, portanto, o mais importante, o primeiro ano foi dedicado a juntar as associações na RD Portugal. Depois, no segundo ano, já foi trabalhar também com outras entidades, no sentido de encontrar áreas comuns, portanto, propósitos comuns com outras associações que podiam ser de investigação, podiam ser de profissionais de saúde, etc., com os quais nós quiséssemos trabalhar em conjunto para encontrar melhores soluções. Uma delas era, ou um dos objetivos, era ter mais ensaios clínicos em Portugal. E nós não tínhamos ensaios clínicos, não temos ensaios clínicos em Portugal, apesar de muitos esforços e de muita gente estar a tentar, porque tínhamos um problema sério, e o problema sério tinha a ver com os nossos dados, com a organização dos nossos dados. Né? E mais uma vez eu tive sorte de me atravessar naquele caminho, ou de tropeçar naquele problema, porque eu podia, pelo menos, fazer perguntas para se melhorar isso, isto é, para desafiar algumas pessoas a transformar o modelo de dados. Porque se nós fizéssemos isso e passássemos a ter uma base de dados de todos os cidadãos portugueses, não apenas dos cuidados primários, nós conseguiríamos estar em pé de igualdade com os melhores da Europa em termos de registro de dados. E então o que é que nós fizemos? Fui falar com outras associações, portanto, para além da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, porque a RD Portugal no início ainda não existia, fui falar com outras associações doentes, algumas delas já andavam nestas andanças há muito tempo, mas também tinham lá dentro pessoas nos seus órgãos sociais, tinham engenheiros informáticos, tinham enfermeiros, tinham diretores de sistemas de informação e, portanto, na conversa com eles, eu percebi que o problema deles também era o nosso problema. Então, vamos trabalhar em conjunto e vamos ver o que é que podemos propor para que isto venha a ser diferente. E isso começou a ser feito. E então, nós começamos desde 2020, final de 2020, a trabalhar ou a discutir com a sociedade, com a SPMS, com os sistemas partilhados do Ministério da Saúde, a transformar ou a pedir para eles transformarem os dados, porque os dados eram nossos, mas nós não conseguíamos aceder a eles. E, portanto, essa transformação foi absolutamente crucial. Porque se eu fosse ter com a SPMS e dizer que eu queria um registro da esclerose múltipla ou um registro de uma determinada síndrome rara, ou só o registro, que era maior, mas o registro das doenças raras, eu estava a olhar para uma parte do problema. Ora, se eu olhasse para o problema, eu e os meus colegas com os quais colaboramos, se olhássemos para o problema de forma mais lata, não é? Todos os doentes, todos os cidadãos, porque nós dividimos em 2 grupos, os que hoje usam o SNS e aqueles que amanhã vão usar o SNS. Portanto, ninguém vai fugir a usar o SNS, especialmente se tiverem doenças crónicas. E, portanto, começamos a trabalhar nisto e começamos a encontrar as razões. Aquilo que nos diziam que não era possível, nós começamos a encontrar as explicações de porque é que tinha que ser por ali. Não é? E isso fez toda a diferença. E quanto mais nós
falávamos com outras associações, mais associações se uniam, e não apenas das doenças raras. Portanto, depois, quando com a escritura das doenças raras, tive um foco maior sobre as doenças raras, mas continuo a ter uma colaboração com as associações de doenças crónicas mais comuns. E esse trabalho conjunto fez com que, dou-lhe um exemplo, né? No dia 16 de setembro, o SNS fez 44 anos. E, nos dias antes, o Ministério da Saúde quis contactar as associações para reunir com as associações, para ouvir as associações. Então aconteceu uma coisa muito, muito interessante, que foi, eles contactaram-nos telefonicamente a uma terça-feira. Sim. Enviaram, nós falamos sobre como contactar com as associações. Na quarta-feira começaram a enviar os e-mails às associações para reunir no sábado de manhã, fisicamente, presencialmente, em Coimbra. Está a ver? Sim. A expectativa, e eu estou a ser totalmente transparente, a expectativa que havia era de chegarmos a Coimbra nesse sábado de manhã, que foi um dia de um temporal daqueles, à moda antiga, de termos 20 ou 30 pessoas. Pois. Nós tínhamos 103 pessoas presentes e 15 em formato virtual. O que foi uma coisa absolutamente fascinante. Como é que se conseguiu isto? Está a ver? Primeiro, conseguiu-se por duas razões. A primeira, porque nós, associações, estamos organizadas, não é? E temos os contactos entre nós. E por outro lado, nós só libertamos o link para quem quisesse aceder por Zoom ou por Teams, já não me recordo qual foi a ferramenta, no próprio sábado de manhã. Porque se nós tivéssemos dito a toda a gente que podia ser híbrido, que podia ser presencial ou Online. online, muita gente iria optar pelo online, especialmente com o temporal que se deu, não é? Ora, ao não fazermos isto, o que é que aconteceu? As pessoas esforçaram-se para lá estar. E sabe qual foi a diferença? Nós tivemos, eu acho que até hoje eu não conheço nenhuma outra história de ter um ministro, dois secretários de Estado e o diretor executivo do SNS, 4 horas connosco num auditório, num hospital. 4 horas. Foi uma coisa absolutamente alucinante. O ministro disse à audiência: eu estou aqui para vos ouvir. Portanto, eu só me vou levantar quando já não houver mais braços no ar para fazer perguntas, comentários, críticas. Sintam-se à vontade, é para isso que nós aqui estamos. Às tantas, isto Quem é o próprio Ministério ficou espantado. Absolutamente espantado. O membro do Ministério disse-me que eles estavam a contar com 20, 30 pessoas. Portanto, foi este peso de termos lá estado mais de 100 pessoas fez toda a diferença para dizer realmente eles não dizem só que estão organizados, eles estão mesmo organizados. Está a ver? E isso faz toda a diferença. Não tem a ver com a pessoa A, com a pessoa B ou com a pessoa C. Não, tem a ver com o grupo ter peso. E muitas das perguntas e muitos dos comentários e muitas das críticas que surgiram andavam à volta de 4, 5, 6 temas que são muito comuns nas associações todas. E isso foi concluído pelo próprio ministro. E a CATI é que fez essa união das associações. No caso das doenças raras, sim. No caso das outras doenças mais comuns, não foi bem a ERD. No caso, foi a Plataforma Saúde em Diálogo, que reúne também mais de 70 associações, em que muitas delas são de doenças mais comuns. A ERD Portugal tem, neste momento, 42 associações. Sim. Porque às vezes a gente tem essa doença rara é só uma vez em quando. Mas se a gente for ver a diferença, a quantidade de doenças raras, não dá pouca, são muitas. Por dentro dessas doenças raras ainda há outras. Verdade, é verdade. E então, essa diversidade, por um lado, é o que dificulta o trabalho de quem faz investigação, mas por outro lado, quando começam a conversar pessoas de várias áreas, também encontram coisas comuns na investigação que estão a fazer. Por exemplo, questões que são similares. Vou dar um exemplo que
que não é uma doença rara, mas que se tem falado muitas vezes. A esclerose múltipla e a doença inflamatória do intestino têm várias coisas comuns na origem, ou que se pensa que possa estar na origem das duas doenças, e que tem a ver com os vírus que andam nos intestinos e na zona dos intestinos. E, portanto, isto pode trazer muita diferença no futuro. Se pensarmos que há 4, 5, 10 anos atrás eram duas doenças completamente dispares, Sim. não é? Investigação completamente dispar. Hoje está-se a pensar que se calhar há aqui uma relação. O mesmo pode acontecer com as doenças raras. Por exemplo, algumas delas estão aglomeradas ou agrupadas nas doenças do metabolismo. Mas poderá acontecer alguém começar a fazer perguntas diferentes e se calhar vai encontrar as questões do metabolismo associadas a qualquer coisa ligada à alimentação, ou ligada, eu não percebo nada de saúde, mas ligadas à alimentação, ligadas à questão respiratória ou aos problemas de determinada questão com o coração ou com o sangue. E, portanto, tudo isto faz com que, se nós começarmos a juntar pessoas que pensem diferente uns dos outros, podem começar a surgir ideias diferentes e que possam trazer novos caminhos. E uma das frases que eu tenho no podcast foi contra isso. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes. É E verdade. é pouco isso. E como é que está a ser o registro em Portugal? Há progressos? Esse registro que ainda há pouco falou das doenças raras, não só. O que é que aconteceu nos últimos três anos com os nossos registros? Primeiro, houve uma necessidade de se ter que pressionar para que nos dessem o ownership, como é que se diz? A propriedade dos nossos dados. Porque os dados são nossos, são de cada um de nós, não são do hospital A, do hospital B, do Estado. Não. O Estado é o guardião dos dados. É a mesma coisa que nós, ou similar a que nós temos os dados num banco. Né? Nós temos os nossos dados no banco, mas os dados não são da entidade bancária, são nossos. E, portanto, alguns nós podemos dizer que queremos alterar, há outros que nós não podemos alterar. Senão eu chegava lá e dizer, olha, está a ver a dívida que eu tenho da minha casa? Pague. E eles não estariam assim muito de acordo. Da mesma forma, eu não posso chegar aos dados que eu tenho no hospital, eu posso querer saber o resultado da última ressonância magnética, mas não posso chegar lá e dizer, olha, apaga essa informação toda, ou então altera esta informação no relatório do médico e ponha lá outra coisa qualquer. Obviamente que não posso fazer isso. E quando nós começamos a falar com as entidades e explicar-lhes que sabíamos daquilo que estávamos a falar, né, e começar a fazer comparações com outras áreas, a área da banca ou a área do cartão de cidadão, eles começaram a ouvir e a perceber, se calhar temos que mesmo falar com estes senhores, né, pôr aquilo que nós ouvimos muitas vezes, que é o cidadão no centro. E começamos então a ter estas conversas. Então, resumindo, o que é que aconteceu? Primeiro, tivemos que pegar uma coisa que já existia chamada RSE, o Registro de Saúde Eletrónico, começamos a alterar, a fazer propostas para alterar o Registro de Saúde Eletrónico para conter o número do SMS. E isto fez muita diferença. Por exemplo, se nós tivermos um Registro de Saúde único, eletrónico, o que é que acontece? Eu imagino que eu estou inscrito num hospital no Porto e num hospital no Algarve. Se eu estiver nos dois sítios e estiver a fazer exames nos dois sítios, não faz muito sentido, não é? E eu estou a gastar dinheiro ao Estado. Sim. Ora, ele diz, não, se eu tenho aqui um relatório de uma ressonância, por exemplo, tem menos de 3 meses, portanto, nós vamos usar este relatório, não vamos fazer um novo. Coisa que não acontecia se não houvesse esta ligação. Este foi o primeiro. O segundo foi nós termos percebido que estávamos a utilizar os códigos das doenças no registro para os doentes crónicos, o código ICD-9, que é o código da OMS, da Organização Mundial da Saúde, na versão 9. Então nós queríamos usar a versão 11. Porquê? Porque a versão 11 já vai ao detalhe de conseguirmos ter lá as doenças raras. Ora, como isso tecnicamente não era possível fazer este salto muito grande, aquilo que se acordou foi, então, ok, então quando fizermos a mudança para a versão 10,
O que nós também queremos é que, para além do código da doença, que é muito genérica, para o nosso caso, também queremos o código ORFA, que é um código que é específico de uma listagem da Orfanet e que também está aprovado pela Organização Mundial da Saúde para podermos ter lá a informação do nosso registro, no nosso registro. O que é que isto Tipo a permite? especialidade, entre aspas, da doença. Exatamente. E o que isto permite é quando uma pessoa ou uma organização que esteja autorizada a fazê-lo, portanto, não pode ser qualquer pessoa, não pode ser uma seguradora que chega lá e quer fazer umas consultas, não é? Ou não pode ser um investigador, porque agora resolveu fazer, tem que ser pessoas com determinado contexto e registado, tudo declarado. Quer saber quantas pessoas com diabetes tipo 1 existem em Portugal, poder fazer esta pergunta à base de dados. Se quiser saber uma listagem das pessoas com esclerose múltipla primária progressiva, poder fazê-lo, não é? Ora, quando nós começamos a... Olha, porquê? Porque quando forem doenças raras, poder fazer pelo código da Orfanet, quando forem doenças comuns, pelo código ICD. Ora, depois temos aqui um problema, que é, imagina que alguém quer saber quantas pessoas existem em Portugal com a síndrome de Freitas, a ataxia de Freitas. Uh, imagino que sai ali uma listagem de 15 pessoas. Se eu perguntar à base de dados, olha, e qual é o distrito deste registro? E aquilo diz, é o distrito de Setúbal. O distrito, se calhar, ainda pode não ser totalmente transparente, mas se eu perguntar o conselho, eu fico a saber quem é a pessoa, não é? Ora, isto não é o que se pretende de uma pesquisa de dados tão sensíveis. Então, aquilo que nós temos que também garantir é quando as entidades que forem autorizadas a fazer perguntas à base de dados, nós temos que conhecer as perguntas porque precisamos de conhecer as respostas para não voltar a identificar as pessoas, porque ninguém quer saber, ou melhor, apesar de haver pessoas que querem saber qual é a minha doença, eu não quero que essas pessoas saibam. Pois Não é, é? Pronto. exatamente. Esse livro, a pessoa está livre de escolher se quer saber qual é o tipo de doença tem e não tem. Sim. Exatamente. E, portanto, o que está neste momento a ser implementado é exatamente a parte da extração da informação, em que as consultas e quem é que vai, consultas à informação e quem é que vai poder fazer isso. Portanto, houve aqui uma alteração, uma evolução muito grande e nesse aspecto o tempo da Covid forçou a que isto andasse mais rápido, não é? Portanto, neste momento nós já temos muita informação recolhida, ou nós tínhamos muita informação, mas estamos a começar a consolidar a informação para que possamos começar a fazer perguntas mais inteligentes às bases de dados. E isto faz, por exemplo, toda a diferença quando imagino que eu vou a um hospital ou a um centro de saúde e o médico que me está a atender, ou o enfermeiro que me está a atender, dizer, perguntar-me o que é que eu tenho, o que é que ela foi fazer, etc. Eu disse, olha, mas estou com dor de cabeça, estou com um mal-estar, etc. Explico. Bem, eu digo, mas olha que eu estive a última vez numa consulta no Hospital da Guarda. E então eles vão ter lá uma tabelinha que diz o Hospital da Guarda, tem este sistema que pode carregar ali e ir ver a informação que eu tinha. A informação ainda não está toda consolidada, mas já está acessível aos profissionais de saúde. E isto faz uma diferença brutal. Pois, o que ia para dizer, quando tipo de lesão no cerebelo, estava em Coimbra, é, internado, mas depois a fisioterapia a gente tomar, ou seja, temos o centro de Lisboa Tejo e o Hospital Centro. E eu soube que depois que um não tinha acesso à outra, não havia acesso a essa informação. Por isso, porque os sistemas eram diferentes. Então isso já Exato. foi ultrapassado. É isso mesmo. É exatamente isso. E então, pode não acreditar, ou se calhar acredita facilmente que em 2019 diziam, não, mas isso é impossível. Isso é impossível. Então não era impossível, é possível e fez-se muito mais rapidamente do que. E não foi cada associação a fazê-lo, que isso era um disparate total. Não é?
Depois a informação não sincronizada. Foi mesmo o Estado a fazer isto através do Ministério da Saúde, através dos serviços partilhados, a fazer este trabalho. Porquê? Porque eles é que são os guardiões da informação. Da mesma forma que guardam a nossa informação do cartão de cidadão ou do passaporte, também guardam os nossos dados. Nós não devemos ter medo disto. Antes, pelo contrário. Porquê? Porque se nós formos a uma unidade de saúde em Vila Franca de Xira, ou se estivermos de férias na Serra da Estrela ou no Algarve, formos a outra unidade de saúde, nós queremos que haja esta continuidade para eles saberem que eu sou um doente crónico. Dou-lhe um exemplo muito específico das doenças raras. Está na lei a criação do cartão da pessoa com doença rara. E aquilo realmente pode ser impresso. Se eu for um médico que esteja minimamente informado, ele vai ao sistema, agora já está diferente, mas ele ia e escrevia lá os dados, a doença, etc., punha lá umas observações, mandava imprimir e entregava-nos uma coisa em papel. Ora, em papel não nos serve muito se nós formos tivermos o azar de ter que ir a uma urgência e eles não vão saber como é que nos vão tratar nem como não nos podem tratar. Não é? Ora, o que isto faz sentido, e foi para isso que foi criada a lei, foi para implementar isto em formato digital. Não era em formato de papel. E para quê? Para quando acontecesse uma situação de emergência, eles saberem, esta pessoa tem esta patologia, esta pessoa é tratada por este grupo de profissionais, então se calhar nós temos que perguntar a este grupo de profissionais, ou ler lá as informações de como é que se trata e como é que não se pode tratar. Especialmente como é que não se pode tratar, porque pode pôr a pessoa em risco, não é? Pronto. Esse trabalho, durante 7 anos, não foi feito. Não foi feito. Então, nós fartamos de exigir a determinadas entidades que não estavam a responder e fomos diretamente falar com quem estava a fazer e explicamos porque é que isto era importante. Era importante para aquela pessoa que é alérgica, por ser fácil, alérgica a um determinado medicamento, se entrasse uma urgência, não pode ser administrado aquele medicamento. Isto é muito Faz importante e pode todo salvar uma sentido. vida. Sim. Pronto. Desculpa lá, só para dar o meu exemplo, eu quando fui operada, que apesar de ter diagnosticado em Coimbra, fui operada em Almada. E na altura portanto, se exigia algum medicamento, e eu, sim, Coimbra sempre que sim, mas eu sabia lá bem o nome do medicamento. Por exemplo, tiveram acesso, foi assim um pouco complicado. Tipo, aqui, será que vamos dar? Será que não vamos dar? Como é que vai reagir? E eu até agora não me lembro disso, eu não me medicamento, mas essa partilha de informação faz todo sentido. Mesmo eu sendo celíaca, não posso ver nada com o gosto. Em diabetes também ter essa atenção. Se eu for para as urgências, vou ter que dizer uma história de tudo. Isso é ficar ridículo. E perder tempo. Mas está a ver, estas coisas que podem parecer pequenas, que podem ser críticas para aquela pessoa naquela situação, não é? Pois, E o cartão da pessoa com doença rara em papel não servia nada. Imagino que é alguém que tem um acidente e chega inanimado ao hospital. Não se vai perguntar a essa pessoa se tem cartão, porque ela não vai responder, não é? pois. Portanto, só pondo algumas destas situações práticas para quem está a fazer as alterações ao sistema, é que eles percebem que há determinadas coisas que eles não estavam, para os quais não estavam alerta, apesar de estar na lei. O problema com as doenças raras muitas vezes nós temos aqui uma série de coisas nas leis que são muito boas, mas faltamos depois descer à terra, né? A Descer à prática, realidade. digamos assim. A Descer à teoria é realidade. bonita, mas depois na prática às vezes não Exato. funciona. Ah, quer dizer, isso é, sei que a RD Portugal tem alguns projetos para também dar a conhecer a doença rara. Um dos projetos é nas escolas, como é que funciona para ir às escolas e falar sobre as doenças raras?
O projeto é totalmente obra dos membros da RD Portugal e dos associados da RD Portugal. Foi algo que foi pensado já há muitos anos, mas nunca se concretizou, porque a ideia era ir às escolas falar das doenças raras de uma forma geral, para estimular as discussões sobre doenças raras. Então, aquilo que nós pensamos foi, primeiro, nós queremos ser muito digitais, não é? Para ser mais rápido chegarmos às pessoas. Mas, por outro lado, muitas destas, se quisermos começar pelas crianças e pelos jovens, portanto, pelas escolas, para educar estas crianças para o futuro e estes jovens para o futuro, nós podíamos fazer isto. Grande parte dos membros das associações e da RD Portugal também somos voluntários. Então precisávamos de dinheiro para fazer estas idas às escolas. Por outro lado, precisávamos de imprimir coisas para levar para as escolas. E por último, se todos conseguíssemos, vamos dizer que nós não trabalhávamos, nós éramos todos trabalhávamos para a RD Portugal a 100% e só este projeto. Nós conseguimos, se calhar, ir a 30 escolas por mês, não é? Sim. Ora, temos em Portugal centenas de escolas. Dentro das escolas, milhares de turmas. Quando é que nós íamos conseguir chegar lá? Não é impossível. Agora, há umas pessoas que estão sempre com aquelas turmas, que são os professores. Sim. Então, o que é que nós pensamos? Vamos trabalhar os materiais, montar um kit para cada turma, vamos explicar aos professores e os professores vão vão usar este kit com os materiais na sua aula. Não é? Eles vão definir o correto e adequado àquela turma, porque a turma, o sétimo A é diferente da do sétimo B, porque tem pessoas diferentes. E, portanto, o professor que dá aula do sétimo A conhece o sétimo A e o sétimo B conhece o sétimo B. E, portanto, o que é que nós fazemos? As escolas inscrevem-se, dizem-nos as turmas, o número de turmas e quantos alunos por turma. Nós preparamos um kit, enviamos para as escolas, fazemos uma sessão digital com os professores, tiramos as dúvidas, mantemos disponíveis para tirar mais dúvidas se surgirem mais tarde, e eles fazem as sessões, depois enviam para os alunos, ao trabalharem os materiais, levam os materiais para casa, mostram às famílias e ao mesmo tempo levam um inquérito de satisfação para casa, para saber o que é que os alunos perceberam daquilo, o que é que discutiram em casa, etc. E depois esses inquéritos são-nos devolvidos e para nós fazermos estatísticas. Desta forma, nós conseguimos escalar e chegar ao país todo, como já chegamos à Madeira, como já chegamos aos Açores, sem termos que ir lá. Está a ver? Porquê? Porque nós não conhecemos a realidade daquela turma nos Açores, ou em Vila Franca de Xira, ou em Coimbra, mas o professor sabe. E, portanto, se nós falarmos com o professor, e depois assim o professor faz isso. E temos coisas muito, muito engraçadas. Por exemplo, uma das coisas que nós fizemos foi, para o primeiro e segundo ano, portanto, 6, 7 anos, temos uma pequena banda desenhada. E o professor vai contar a história da banda desenhada. Portanto, ele tem texto, vai contando a história, e os alunos, conforme vão ouvindo a história, vão à banda desenhada, que é toda a preto e branco, e vão pintando a banda desenhada quadradinho a quadradinho. E, portanto, cada história vai ser daquele aluno. Se ele pintou de amarelo ou de vermelho, o outro pode ter pintado de verde ou de azul ou de castanho. Não é? E o último quadradinho dessa história é o aluno e a aluna que vão definir ou que vão pintar como é que a história acaba. Que engraçado. Sim. Cada história é daquele aluno. Portanto, quando ele leva aquilo para casa, os pais vão ver a história daquele aluno ou daquela aluna. A ver, do filho, da filha, do sobrinho, etc. E isto faz com que aquela história ou aquele ensinamento é daquela criança ou daquele jovem. A ver? Depois, mais tarde, já consoante as idades vão avançando, o nível de exigência sobre as doenças raras, etc., também vai aumentando. Não é? As perguntas começam a ser mais exigentes com os alunos e eles gostam disto, gostam de ser desafiados. E para nós fazermos isto e termos uma noção, porque embora alguns do grupo que esteve a desenvolver até pudessem ter filhos nestas idades,
pudessem ser professores, etc., nós queríamos que isto estivesse validado cientificamente. Então fomos falar com a Direção-Geral da Educação, com a Direção-Geral da Saúde, para garantir que nós tínhamos os conteúdos apropriados para aquelas idades. E, portanto, temos esse contributo também para garantir que Ah, estamos a chegar bem às populações. então, digo, funcionam com vários patamares, digamos, tanto ministérios, como independentes, associações e escolas, municípios, seja o que for. E como é que Certeza. fazem para chegar aos professores? Como é que os professores têm conhecimento das doenças raras que já devia-se falar na escola, ouvir falar? É uma excelente pergunta. Primeiro, para eles perceberem, para eles conhecerem o projeto, o que é que nós fazemos? Nós falamos com os municípios e os municípios arranjam uma maneira de nós fazermos uma sessão com as escolas de cada município. Não Ok. é? Podemos fazer isto virtualmente, podemos estar a falar para dezenas de turmas de 4, 5, 10 municípios, não é? Ao mesmo tempo, não tem problema. E depois as escolas que tenham interesse inscrevem-se. E depois de se inscreverem, nós preparamos os kits e fazemos uma sessão com os professores. E o que acontece é que muitas vezes, não são nada raras vezes, que nos dizem: pois, isto é muito interessante, mas nós não temos nenhum aluno na nossa turma com uma doença rara. Pois, E fica por curiosamente, aí. depois de trazerem um tema, muitas das vezes, ou porque muitas das doenças raras, aliás, não são só as raras, mas as raras em particular, têm sintomas invisíveis, não é? E não estão ali todos à mostra por serem invisíveis, e portanto o que acontece quando se começa a falar dos temas, e depois os miúdos até levam as coisas para casa, o que é que acontece? Alguns pais, contactaram a escola e disseram: olha, isto é um tema muito interessante e já agora eu gostava de falar com o senhor professor, com a senhora professora. Porquê? Para explicar que, na realidade, na família, apesar de aquela criança ou aquele jovem ainda não ter tido qualquer tipo de sintoma, existe uma questão genética que afeta a família. Isto já aconteceu. E aconteceu um outro exemplo também muito engraçado, que foi, depois de estarem a falar com os alunos, uma professora, quando estava a contar, eles dizerem: oh, senhora professora, então, e como é que a gente sabe que a pessoa tem uma doença rara? Ela diz: olha, por exemplo, eu, a professora, tenho uma doença rara e vocês nunca souberam, porque não é uma coisa que vocês vejam, é um problema que vocês não veem. Tá bem? E isto aconteceu, foi uma das histórias engraçadas que aconteceu durante este processo de implementação. Que engraçado. Era como que abriu, os sintomas não são visíveis, logo não existem. Como é rara, então digamos que é esquecida, que é colocada mais, no canto e não se fala do assunto. Esta interação para dar a conhecer as doenças raras, por no futuro, quando essa criança for mais peixe, se calhar lembras: olha, o fulano tal tem uma doença rara, eu ouvi qualquer coisa, com aquela luzinha. Isso é um projeto, acho fantástico, que devia ser, a minha opinião, mais divulgado e haver mais participação, porque muitas vezes também têm doenças raras e as pessoas escondem. E se calhar se Ah, fosse falado, é verdade, Susana, mas depois há aqui um problema, que é o financiamento dos materiais. É que nós ah, somos uma federação sem fins lucrativos e, portanto, todos os nossos materiais são produzidos por nós, mas com financiadores, com alguém que nos dá um dinheiro, não é? Para montarmos os materiais, para imprimirmos os materiais. E, portanto, não podemos, de repente, aparecerem-nos assim 1000 turmas. Não pois, podemos. exato. Portanto, temos que fazer, não temos que ter cuidado com a divulgação e não fazermos uma brutal divulgação, porque senão de repente aparecem muitas turmas e a gente não tem que pôr materiais. Mas, por outro lado, aquilo que estava a dizer é muito engraçado, porque quando uma criança, imagino, com 9 anos, tem uma sessão e está no quarto ano, quando ela for para o quinto ano,
Se a escola quiser continuar, no quinto ano ela vai ter também o informar sem dramatizar, mas com os materiais adaptados para o quinto ano. E que Ah, já não vai ser nem a banda desenhada, nem um jogo. Vai ser, por exemplo, um jogo de tabuleiro, não é? Em vez de ser aquele quantos queres, para fazer perguntas, etc., pode ser um jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro já vai ter um conjunto de perguntas mais adaptadas aos jovens com 10 ou 11 anos. então é um projeto que tem continuidade, não é só aquela idade e fica por aí. Exatamente. Aquilo está adaptado para, desde os 3 anos de idade, com os materiais para os 3, 4, 5 anos, depois os materiais para os 6 e 7 anos, para os 7 e 8 anos, depois, e por ali fora até aos 18, com materiais diferentes, com desafios diferentes. Pronto, falou no aspecto que eu acho, esqueço que a parte económica, que também Pois, tem um grande peso. Sim. verdade, verdade. É, Eu não me esqueço, sabe porquê? Porque eu não sou só, eu sou subpresidente, eu não mando nada. Mas, em relação à angariação, eu mando muito no sentido de eu é que tenho que ir à procura de financiamento, porque se não tivermos financiamento, podemos ter pois, umas ideias interessantes, mas, portanto, eu sou daquelas pessoas que gosto de ir atrás de financiamento e temos uma regra muito engraçada na RD Portugal desde o início, que é, nós temos projetos na área da educação, nós temos projetos na área da saúde, temos projetos na área social, mas os projetos só avançam quando há financiamento para o projeto, porque senão o projeto não avança. sim, São tem ideias. toda a lógica. Porque Mas também se não houver donativo da congregação, a associação também não vai produzir, por muita vontade que tenha, não faz milagres também assim. é isso mesmo, é isso mesmo. Outro projeto que também acho que é recente, e que gostei também de registrar, que é o Cuida Rara. Esse é um projeto muito, muito recente. Estamos a dar os primeiros passos. Fomos premiados, fomos uma das entidades premiadas pelo programa Caixa Social da Caixa de Depósitos, e que, basicamente, qual é o princípio? Que nós detectamos que algumas das questões que tinham a ver com as doenças raras era a dedicação do cuidador. Quando nós encontramos pessoas que cuidam de uma outra pessoa, elas querem que não lhes falte nada. Querem que esteja tudo perfeito. Mesmo que elas deixem de dormir, mesmo que elas deixem de comer, mesmo que elas não consigam ter tempo para elas próprias. E aquilo que, como isto é comum a muitas doenças, o que é que nós imaginamos que podia acontecer? Encontrarmos pessoas que estejam disponíveis para cuidar, para substituir esse cuidador durante um conjunto de horas, uma tarde, etc. Mas, por outro lado, encontrarmos as famílias e muitas delas são diferentes. Algumas delas cuidam de uma pessoa, de um pai ou de um avô, portanto, bastante mais velho. Outras seria para cuidar de uma criança ou de um jovem. E, portanto, com diferenças entre as patologias, entre os sintomas, etc. E, portanto, tem que ser pessoas que sejam treinadas para fazer isto. E depois tem que haver aqui um enquadramento e um encaixe entre aquilo que é necessário e aquilo que a pessoa, que estes cuidadores profissionais sabem fazer. Então, o que nós quisemos foi, primeiro, vamos desenvolver uma aplicação informática que nos permita fazer o registro das pessoas que têm as necessidades e as capacidades das pessoas que vão prestar este serviço. Fazendo este enquadramento e este match, então vamos fazer um processo inicial de adaptação à família, do cuidador profissional à família, e quando isto acontecer e já houver esta confiança, porque muitas das vezes o que acontece é as pessoas até querem, mas depois a seguir têm tanto medo de deixar a pessoa que está ao seu cuidado com uma terceira pessoa que não conhecem, que na última da hora desistem. E então Pois, tem que haver esta fase de adaptação e depois disto acontecer, então, haver um compromisso entre ambas as partes de que isto vai acontecer. Imagine, à sexta-feira à tarde ou à quarta-feira, porque a pessoa tem uma sessão de fisioterapia, e se for
deixa a pessoa sozinha, ou a pessoa de quem cuida sozinha, não pode, e assim ter esta confiança, ou simplesmente dormir. Sabe que Sim, há descansar, cuidadores tratado, que não sim, têm tempo para descansar. E sim, então, só este pormenor de dizer assim, bem, eu só preciso dormir umas horas por mês. Está a ver? pois, Já não é por semana. Pronto. E é um pouco isto. Estamos muito esperançados. Já temos duas entidades que estão interessadas em colaborar connosco. Uma foi a Caixa, como disse, e a outra ainda não podemos revelar porque ainda não péssimo, está fechada e sim. estamos a fazer esse trabalho de prestar essas explicações todas, porque para nós também, como eu lhe disse, nós só fazemos um projeto quando temos o dinheiro para ele. Mas, por outro lado, também queremos ter a forma de demonstrar como estamos a gastar o dinheiro, que é para ser absolutamente transparente com os Ah, financiadores, com os doadores, como é que estamos a gastar o dinheiro, para que seja absolutamente claro e não haja qualquer dúvida em relação a isso. então, esses cuidadores eram voluntários? Serão voluntários ou por mais tipo paga-se São, vencimento? são, são voluntários a inscrever-se, mas Sim. depois vão ser pagos. Ah, ok. Ok? O objetivo é, por isso é que estamos a precisar desses Sim. doadores, porque o objetivo é termos alguém que tenha o compromisso de, naquele dia, se ele tiver que estar das 2 às 4 em casa daquela pessoa, ele tem que estar lá porque aquela pessoa está a contar com ele ou com ela, não é? E, portanto, essas pessoas são voluntárias ao inscrever-se na plataforma, a dizer eu estou disponível para cuidar de alguém, mas vão ser pagos pelo tempo que disponibilizarem a cuidar de outra pessoa, a substituir o familiar ou o cuidador. Então, ainda não existem exemplos deste projeto. Não, não sabem o feedback entre a parte de quem cuida, do cuidador e dessa pessoa que será vai substituir, digamos assim. Sim, nós estamos exatamente na fase de desenvolvimento da aplicação e já fizemos as perguntas. Porque nós, antes de pensarmos, ou quando temos uma ideia, a ideia surge de um problema, não é? A sugestão surge de um problema. E aquilo que nós fizemos foi perguntamos às pessoas o que é que precisavam. Perguntamos a outras, fomos àqueles bancos de voluntários, perguntar se havia pessoas disponíveis para. E, portanto, agora o que estamos a fazer é desenvolver a aplicação para começar a fazer este match entre a necessidade e a procura. É um projeto também muito interessante. Só assim também faz sentido a vossa associação incluir crescer. Tanto ouvir os pacientes, associações, investigadores, seja o que for, é preciso lidar com muita gente. Então, É verdade, mesmo, é verdade. Mas esta também é a parte divertida, que nós encontramos sempre muita gente e muitas pessoas. Mas se houve coisa que eu aprendi com estes 2 anos e meio a colaborar com as doenças raras, foi o significado da palavra família. A palavra família ganhou um significado totalmente diferente. Primeiro, porque é muito chegada, muito aguerrida. E por outro, porque há um outro conceito que é da família alargada, que muitas vezes são várias famílias que se tratam como se fossem todos família. Embora sejam naturalmente famílias diferentes, trabalham como se fosse uma família grande. não sei se tem mais algum projeto, se a associação tem mais um projeto. Esse é o problema. Temos um que eu gostava de mencionar e Sim, que é importante, que é que nós chamamos de roadshow. Talvez dois, mas este é importante. O roadshow, o que é? Foi desenhado para nós irmos fisicamente aos hospitais com consulta de doença rara para percebermos, primeiro, a diferença que há entre o atendimento dos hospitais que estão na linha do litoral, as grandes cidades, e os sim. hospitais do interior. Vermos aqui a diferença do acompanhamento e das necessidades que têm que ser levantadas para podermos fazer alertas mais assertivos. E depois tem uma segunda característica que é
tentarmos com isto fazer a ligação entre os hospitais do interior, as unidades de saúde do interior com as unidades dos centros de referência. Porquê? Por causa da referenciação dos sintomas para diagnosticar mais rápido. Pode ser um long shot, pode ser uma coisa, bem que se diz, muito ambiciosa, mas se não formos ambiciosos também não melhoramos. E eu recordo que a questão do cartão da pessoa com doença rara também era um long shot, também era muito ambicioso, mas tínhamos que fazer isso para começarmos a transformar. Portanto, eu acredito que seja possível. Um dos objetivos da Eurordis é esse, é diminuir o tempo entre que há os primeiros sintomas e o diagnóstico. E também estamos a trabalhar com a Eurordis nesse sentido, de tentarmos perceber o que mais coisas estão a ser feitas fora, e este foi elogiado como muito ambicioso. Conseguimos fazer isso, mas se não formos ambiciosos também não mudamos nada. Pois, exato. Também é preciso ter alguma ambição para ir ter o impulso para fazer isso. Vai estar a dizer que está a fazer uma coisa, mas está quietinha, também não dá. Muitos parabéns. E te falou que havia outro projeto? Como é que qual é? Não é bem um projeto, é mais um conjunto de iniciativas que nós fazemos. Nós temos um conselho científico, e o conselho científico basicamente são um conjunto de profissionais, essencialmente médicos, data scientists, investigadores, e que aquilo que lhes pedimos é normalmente que nos ajudem com temas para nos apoiar em termos técnicos, não é? Científicos, para decisões estratégicas que nós possamos ter. Por exemplo, este ano o que vamos fazer é um encontro do Conselho Científico com mais um conjunto de pessoas, incluindo as associações de doentes e outros convidados, para discutirmos o tema dos centros de saúde, dos centros de referência. Em Portugal, temos centros de referência, e alguns destes centros de referência têm uma ligação à Europa, às redes europeias de referência para determinadas doenças raras. Não temos para todas, mas temos para uma parte delas. E aquilo que nós queremos perceber é, primeiro, se o que nós temos em Portugal está aproximado com o que está a ser feito na Europa, e, segundo, como é que nós podemos melhorar esse modelo para que possamos ter mais e melhores cuidados para as pessoas, para as famílias com doença rara. E, portanto, aquilo que nós estamos a desafiar é, vamos olhar para o modelo que temos dos centros de referência, dos hospitais e dos modelos que existem, e perceber como é que, quer em termos de cuidados, quer em termos de investigação, nós podemos melhorar isto para termos mais e melhores cuidados para as famílias. Eu não sei, mas a medicação dessas raras é escassa. Mas essa conjunção também vem nesse conta para ser mais fácil ter acesso à medicação. Em termos de medicação, nós, Portugal, não está muito mal posicionado. O que acontece muitas vezes é a medicação é aprovada a nível europeu e nós demoramos ainda um bocadinho a colocar essa medicação nos doentes, mas não estamos muito longe do resto dos países da Europa para a medicação, para os novos medicamentos. O problema é que, para as doenças raras, 95% ou mais de 90% das doenças não têm qualquer medicação específica. Okay? E, portanto, esse é que é o problema, que nós precisamos, daí precisamos de mais ensaios clínicos no mundo e, em particular, em Portugal, e por isso é que foi tão importante o trabalho que nós tivemos a fazer de formiguinha, do modelo de dados para o registro, porque tendo um bom registro, nós conseguimos atrair mais. Depois temos uma outra alteração que precisamos também de forçar, que é as alterações políticas, ou, perdão, a legislação para que permita que os ensaios clínicos sejam mais céleres, sejam mais rápidos, para podermos trazer farmacêuticas a fazer esses ensaios. E, portanto, todo este trabalho é feito em paralelo e com muita gente envolvida, mas eu creio que temos estado a avançar muito nos últimos 2 anos em Portugal, e eu acredito que vamos avançar também muito nos outros 2 que nos faltam a esta direção, e depois acho que próximos vão dar continuidade, com certeza. Calma, também com o entusiasmo que
transmitem, tem tudo para que a RD Portugal alcance objetivos mais ambiciosos, como há pouco falou. E tal coisa, e sempre tem a surgir, sempre novos projetos. Claro que é necessário investimento e recursos financeiros, mas também é de ter essas ideias para fazer também essencial. E a RD Portugal tem mostrado também um bom exemplo que não se deve parar, deve-se continuar. Tal coisa. São poucos, mas juntos somos mais fortes. É verdade. Concordo inteiro. Estamos quase a terminar o nosso tempo. Também não quero ocupar muito mais tempo. Se algum quer deixar algum recado, quem nos está a ouvir, uma dica ou sugestão. Não, eu quero só agradecer para já a amabilidade do convite e esperar que entre o que são as pessoas que estão a ouvir este podcast, se por um lado precisarem da RD Portugal e de falar sobre doenças raras, etc., que nos contactem, nós tentaremos dar a melhor resposta, passando a uma das associadas ou nós próprios respondermos, mas por outro lado, que somos poucos, como a Susana dizia há bocado, somos poucos e, portanto, se dentro das pessoas que estiverem a ouvir houverem pessoas que querem colaborar connosco em regime de voluntariado, estamos sempre abertos, porque somos poucos, mas queremos fazer mais. E como é que se pode entrar em contato com a associação? Isso é mesmo muito fácil. Nós temos um número de telefone nacional que tem tudo a ver com as doenças raras, é o 916, depois 29 de fevereiro, 29 de fevereiro, que é 916 292 292. Ok? E o endereço de e-mail também é muito simples, que é unificardoençasraras@gmail.com, sendo que o doenças é doencas, porque o C de cedilha Não conta. não funciona bem. Portanto, unificardoencasraras@gmail.com. Ok. Pois também vou deixar esses dados na descrição para ser mais fácil aceder. Mas uma vez quero agradecer ao Paulo por estar aqui e a falar um pouco sobre a RD Portugal. Me havia certamente muito mais para falar, mas também não quero ocupar muito mais o seu tempo. Agradeço imenso por esta conversa. Eu fiquei com aquela sensação que as doenças raras não são assim tão raras. Que Portugal também torna esta pequena luz que existe doença, sim, existe doença rara, mas também existe apoio pela vossa associação e outros. Mais uma vez, obrigada, Paulo, por esta conversa magnífica. Obrigada. Obrigado eu. E assim foi mais uma conversa interessante sobre as doenças raras. Espero que tenham gostado. Por exemplo, que a ataxia pode ser como sintoma ou como uma doença. Doença rara. Obrigado mais uma vez por estarem a acompanhar este episódio. Divulgue e partilhe para que este projeto possa chegar a maior número de pessoas. Não se esqueçam de deixar vossas sugestões ou comentários na página Desafios Minha Vida ou então contactar por e-mail que é susana.desafiosminhavida@gmail.com. Obrigada mais uma vez. Até a próxima e fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.